Fala, trader! Terça-feira bem parada, né? Consolidada. Dia sem notícias hoje. Amanhã o Fed fala, terá a decisão da política monetária. Acredito muito em que irão manter as taxas de juros, né, nos níveis em que estão, entre 4,25 a 4,35, né? Podemos observar aqui, coloquei no ativo de 10 anos aqui dos juros. Então, acredito que permanecerá aqui dentro desse range mesmo. Não acredito no aumento e nem corte de juros para os dados momentos, né? Os dados que foram divulgados, né, dentro desse mês, não acredito que vai fazer com que o Fed corte juros ou que aumente, né, os juros. Acredito que terá uma manutenção, né, desses níveis, tá? Nasdaq, tivemos um dia bem travado, bem paradão. Ontem havia comentado com vocês sobre essa possível entrega de movimento, né, essa possível recuada para podermos comprar. Então, até tinha comentado sobre essa região de 60%, a região de POC. Ele até veio aqui com fraqueza vendedora, até deu uma estrutura aqui compradora, até chegou a fazer essa entrega, né, dessa compra. Porém, foi aqui de 1 hora da manhã, né? Então, né, a gente obviamente não entrou. Aguardei aqui o horário da abertura, que é às 9h30 da manhã, horário de Nova York, né? Horário da abertura das bolsas, né? E aí, né? Havia comentado também que dessa possibilidade dele capturar a mínima do dia anterior e dar o repique para alta, né? Então fiquei aguardando também essa possibilidade dele capturar essa mínima do dia anterior, né, da segunda-feira, para poder dar uma estrutura compradora. E aí, né, abertura, o mercado começou a despencar, já foi entregando um baita movimento de queda, não identifiquei nenhuma estrutura aqui vendedora para poder vender, então ele foi embora sem a gente mesmo. Tinha aqui também feito esse espelhamento desse pivô aqui para baixo, tá? Então, tinha feito esse espelhamento até onde o preço poderia travar, para entregar para a gente quais eram os níveis de trava de preço. Então, após a abertura, o preço já tinha rompido o 100%, perdão, e tínhamos aqui a região de 161% para buscar, né? E aí, observei também esse cenário aqui, onde esse candle teve essa barra de volume, isso daqui é um indicador de volume, né, para mostrar o quanto de volume negociado foi. E aqui esse outro candle teve um pouco mais, né, percebe-se que tem aqui, ó, bem sutil a diferença, que esse candle aqui teve um pouco mais de volume do que esse outro candle. Então, para mim, já foi um ponto de atenção, porque olha o tamanho, né, visualmente aqui, apenas do candle mesmo, do preço, olha o tamanho desse candle para esse candle aqui, né, ou seja, para mim já foi um ponto de atenção. Opa, tem uma divergência aqui, né, de informações. Então, para mim, já, e com esses pavis aqui, para mim já foi um ponto de atenção. Opa, talvez o mercado esteja querendo reverter, hein? E aí, o preço foi chegando próximo da região aqui. Aqui também, no VIX, tínhamos essa região de demanda, região de liquidez, e numa região de discount aqui, um preço descontado, tracei essa FIBO, então estávamos dentro dessa região de 70%. Aqui também na NVIDIA, a gente tinha essa região de demanda aqui também, que era um order block de um tempo gráfico de 1 hora, né, ele tinha fechado esse gap. Aqui também estava aguardando esse cenário aqui para mostrar, né, para ver se aparecia alguma estrutura compradora. Para mim, eu já tinha identificado também uma divergência aqui no RSI, tá, no NVIDIA, ou seja, também ponto de atenção para poder fazer a entrega, né, que a gente estava querendo dessa alta. Consequentemente, iria trazer, né, o Nasdaq para cima. Então, fiquei aguardando. Por enquanto, ainda não, aqui não deixou nenhuma estrutura compradora para mim, então não fiz nada. Aqui também, né, só um parênteses aqui, aqui também tinha deixado essa divergência no RSI, também foi ponto de atenção para mim, para começar a buscar compras. Porém, ó, aqui no 1 minuto, foi uma análise bem criteriosa em que eu percebi que estava demonstrando era fraqueza compradora. Aqui eu já tinha observado fraqueza vendedora, entretanto, demonstrou também fraqueza compradora. Então, já havia comentado com vocês que para nosso operacional dar certo, um lado tem que demonstrar a sua fraqueza e o outro lado a sua força. Se os dois lados estão fracos, então é um ponto também de atenção aí para não ficar, né, não tentar buscar negociação, e sim ficar de fora. Daí, aqui nos 3 minutos, tinha observado esse Fair Value Gap aqui, esse micro Fair Value Gap, tá? Observei esse micro Fair Value Gap, e que nesse candle ele fechou. E aqui a gente teve, né, bastante pavio, aqui tínhamos esse preço fechamento de reversão.
identifiquei fraqueza também vendedora e sabia que tinha essa região aqui para poder liquidar, né, para poder mitigar. Então fiz uma coisa que eu particularmente não gosto tanto, eu particularmente não é, né, o que eu curto tanto, que é fazer esse scalpzinho. É uma operação meio que 1 para 1, 1,5, né? Então saí aqui nessa liquidez, né, dessa mínima aqui. Então o preço pagou um pouquinho mais de 1 para 1, né? Não é o que eu gosto muito de fazer, mas fiz essa negociação. Então fiz a venda aqui nesse reteste desse Fair Value Gap, e o preço capturou, entregou aqui na mínima, né? E saí, pagou um pouquinho mais de 40 pontos. Já fiquei com esse take e fiquei aguardando. Fiquei aguardando, meu interesse era comprar, porém ele também não estava deixando nenhuma estrutura compradora. Aqui eu observei também que ele continuava subindo fraco. Aí eu pensei, putz, ele não tá querendo subir, cara. Não tá querendo subir. Aqui ele também tinha deixado uma Fair Value Gap vendedora, ele fez o reteste aqui no 50%. Quando ele faz esse reteste no 50% e dá essa rejeição, aí eu pensei logo, putz, vai cair aqui, vai pegar essa mínima e vai cravar na nossa região. E aí vai ficar bom pra gente poder buscar a nossa compra, né? Que a gente tanto quer buscar essa compra. De fato, né, o preço deu esse preço, fechamento de reversão aqui, acho que nos 3 minutos, nos 2, acho que foram nos 3 aqui mesmo, tá? Que eu fiz essa marcação desse Fair Value Gap para guardar a nossa estrutura compradora, né? Aqui, nesse exato momento, o VIX, né, após capturar essa liquidez e chegar na região de 70%, ele já começou a apontar e formar também a estrutura vendedora, tá? Então, o VIX já começou a apontar aqui para baixo. Se vocês não sabem o que é que é o VIX perante ao Nasdaq, comenta aqui embaixo, se vocês não sabem, se vocês têm dúvidas sobre isso daí, sobre essas correlações com juros, com o Nasdaq, enfim, com tudo. Comenta aqui embaixo se vocês têm dúvida, que depois eu trago um vídeo sobre essas correlações. Tinha observado aqui também que o NVIDIA estava formando aqui também a estrutura compradora, então o Nasdaq tinha tudo para subir. Beleza. Era o que eu estava desejando. Só que aí, no momento, em ele retestar aqui, né, esse Fair Value Gap aqui, romper esse Fair Value Gap, formar a nossa estrutura compradora, eu não gostei da maneira que ele reagiu. Para mim, para eu poder comprar e formar uma estrutura compradora, não gosto que tenha esses pavis, não gosto que tenha rejeição, não gosto que demonstre que há vendedor ainda nessa parada. Então, ele rompe aqui nesse candle, mas decidi ficar de fora, né? Porque diante dos meus backtests, do que eu vi, né, do que eu voltei no mercado, não está parametrizado conforme o meu operacional. Então, eu fiquei de fora, decidi ficar de fora dessa compra. E, de fato, ele até chegou a dar, né, a entregar essa movimentação, tá? Mas depois ele ficou lateralizado. Depois disso, não fiz nada. Por enquanto, só estava com aquela operação vendida aqui mesmo. E a partir, né, do almoço, né, que é de meio-dia, 1 hora para frente, o mercado ficou lateralizado. Então, aqui vai uma dica. Em mercado lateralizado, nunca tente operar no meio. Sempre faça as operações na extremidade. Então, se quer comprar em um mercado lateralizado, espera ele pegar a extremidade do mercado, né, da lateralização, espera o mercado capturar e formar um padrão comprador para comprar. Se for para vender, espera ele capturar a extremidade superior, né, do topo, para poder buscar uma venda. Então foi isso que eu guardei. Esperei ele chegar na extremidade, tanto de cima ou quanto de baixo, né? Então fiquei aguardando e o preço entregou a extremidade superior aqui. Então ele capturou e formou aqui a nossa estrutura compradora, né? Perdão, vendedora. Aqui nesse Fair Value Gap, tínhamos esse Fair Value Gap e o preço rompeu esse Fair Value Gap nesse candle. Então fiz a minha venda aqui nesse reteste desse Fair Value Gap. O stop ficou aqui de pouco, menos que 25 pontos, ficou 24 pontos. E aqui o alvo, eu botei um alvo mais conservador, por 2 motivos. Primeiro, o mercado estava sem volatilidade, tá? O mercado já estava praticamente o dia inteiro lateralizado, consolidado. Segundo motivo, que já estava também final de tarde, já era 3 horas da tarde, horário de Nova York. Então, assim, não tem motivos para eu buscar uma operação longa. Então, eu botei um alvo mais conservador aqui, né, aqui na liquidez mais próxima, que foi esse fundinho aqui, pagando um pouco aí mais de 2 para 1, praticamente 2,50 para 1. Aí são operações que eu gosto, fiz essa venda, o preço, graças a Deus, reagiu muito positivo e chegou a me pagar aqui, né, chegou a pagar um pouco mais de 50 pontos. Então foi isso aí, né, depois disso o mercado morreu, tá, o mercado ficou paradão, não fiz mais nada, e foi isso, mercado bem lateral, mercado bem travado no dia de hoje. Normalmente em dias em que o Fed vai falar,
no dia anterior, o mercado tende a ser mais travado mesmo. Então, é isso. Foi essa as minhas operações para o dia de hoje. Tá bom? Amanhã o dia vai ser mais rock and roll, dia mais volátil, dia mais pauleira. Então amanhã o dia promete. Então tomem cuidado e é isso. Obrigado a todos, forte abraço, Deus abençoe e valeu!